Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, sou professora de Ciências e hoje nós estamos aqui para mais uma aula no Se Liga na Educação. Nós estamos aqui hoje também com a Mariana. Oi, Mariana, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre o tema combustíveis. Lembra que na última aula nós falamos das máquinas térmicas? Então, para essas máquinas térmicas funcionarem, nós precisamos então de uma fonte de energia, de uma fonte de calor. E essa é vinda através dos combustíveis. Nós temos vários tipos de combustíveis utilizados para essa máquina térmica. Então, nessa aula, vocês vão encontrar o conteúdo lá no PET do 4º bimestre do 7º ano do ensino fundamental, semana 5. Então, dando continuidade à semana 5. Bom, ao longo do bimestre, do 4º bimestre, nós falamos sobre as máquinas simples, né? Primeiro, nós falamos daquelas máquinas que são utilizadas no nosso cotidiano, que facilitam as nossas atividades, e essas máquinas eram tão simples que elas não precisavam de uma fonte de combustível, por exemplo. Já as máquinas térmicas, que foi tema da nossa última aula, nós falamos, se você não assistiu a aula, corre lá no YouTube e assiste essa aula para entender melhor como são essas fontes de combustíveis para o funcionamento das máquinas térmicas, ok? Bom, então, ao longo da evolução, ao longo do avanço da tecnologia, a qual foi permitindo a invenção dessas novas máquinas térmicas, avançaram também, né, os tipos de combustíveis utilizados como fonte de energia, como fonte de calor para o funcionamento dessas máquinas. Então, todas elas facilitam o nosso dia a dia, facilitam o nosso cotidiano. A física tem esse trabalho, né? Utilizar o conhecimento para facilitar a nossa vida, inventando novos equipamentos a cada dia para diminuirmos, né, o esforço físico que a gente pode fazer dentro de uma atividade para converter uma energia e transformar isso em trabalho como produto final. Então, o funcionamento das máquinas térmicas, que são uma dessas invenções, ela depende de uma fonte de energia. Mas de onde vêm esses combustíveis? De onde vem essa fonte de energia capaz de mover esse tipo de máquina? Bom, as plantas não servem para a gente somente para alimentação. Nós nos alimentamos muito bem das plantas, mas elas não servem somente para isso. Elas podem ser utilizadas e já são utilizadas desde a era primitiva como fonte de calor, né? O fogo, ele vindo, né, da queima de troncos e árvores, eles são utilizados como combustíveis desde o tempo da era primitiva. Bom, então o homem, ao longo da sua evolução, ele foi buscando, né, fontes diferentes de energia, partindo lá desde os troncos de árvores que foram utilizados para aquecer, cozinhar alimentos, e ao longo da evolução nós evoluímos ainda mais para fazer com que essa fonte de calor faça, né, o movimento de uma máquina, produza trabalho, movimentando máquinas e objetos. Então ele não era utilizado não somente para cozinhar, mas também como fonte, né, de calor para a produção de materiais, de matéria-prima. À medida que a gente conseguiu evoluir, né, e obter temperaturas mais elevadas provindas desse fogo, foi possível então conhecer novos materiais, como por exemplo a extração de metais a partir de rochas, permitiu que a gente chegasse ao ferro, que é um minério. Aqui em Minas Gerais, nós temos muito minério de ferro, né, que é explorado aí pelas mineradoras, e nós temos o ferro como produto que vai ser utilizado para diversas atividades, para produção de diversos equipamentos, aparelhos e por aí vai. Então, à medida que nós conseguimos elevar a temperatura dessa fonte
de calor, nós aumentamos então o número de produções, de tecnologias que podemos utilizar para produção de trabalho. Bom, por volta de 1000 anos antes de Cristo, há cerca de 3.000 anos atrás, o carvão mineral, ou também conhecido como carvão de pedra, passou a ser utilizado como combustível, não somente os troncos das árvores secas. Então, o carvão também foi utilizado como fonte de energia, né, como combustível, sendo queimado para diferentes fins. No século XVII, o petróleo já entrou, começando a ser utilizado, por exemplo, na iluminação. Hoje a gente utiliza o petróleo como uma das fontes de combustível que nós temos, né, principalmente aqui no Brasil. Depois disso, no século XIX, ele foi utilizado também para fábricas e veículos e é utilizado então até hoje. A invenção e o desenvolvimento das máquinas térmicas e dos combustíveis trouxeram várias mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na nossa vida cotidiana, né, quanto no mundo do trabalho. A mecanização permitiu com que vários produtos fossem desenvolvidos graças à mecanização, utilizando então esses combustíveis. Então, isso fez com que os produtos ficassem mais acessíveis, mais baratos. Isso graças à produção em massa, que foi só possível através do processo de mecanização. Bom, acontece, né, que ao longo da evolução, cada vez que a gente trabalha, né, com novas tecnologias, que ocorre o desenvolvimento de novas tecnologias, a gente tem impactos que são gerados em decorrência desse tipo de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento das novas tecnologias geram para a gente vários impactos na natureza. Os combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o petróleo, são fontes de energia relativamente farta, né? São renováveis. Mas, por outro lado, a queima desses combustíveis gera, né, uma grande poluição, levando a vários desequilíbrios no clima do nosso planeta. Então, tudo tem uma consequência. Além de contribuir com o aquecimento global, graças, né, à emissão dos gases provindos da queima desses combustíveis, ocorre, né, que também a queima dos derivados do petróleo pode produzir outros gases que, além de poluir o ar, prejudica também a nossa saúde. Quanto mais ar poluído a gente respira, mais problemas nós podemos desenvolver, principalmente no nosso sistema respiratório. Então, processos alérgicos, inflamações nas vias aéreas respiratórias são consequências, muitas vezes, das queimas desses tipos de combustíveis, tanto petróleo quanto carvão, dentre outros. Então, eles prejudicam não só a natureza, e nós estamos dentro da natureza, nós estamos inseridos dentro de um ecossistema, prejudicando então a nossa saúde também. Bom, então eu coloquei aqui um exemplinho para vocês, só para facilitar. À medida então que a tecnologia avança, então imaginamos que estamos na corrida para o futuro, para o desenvolvimento, né? Hoje em dia, quanto mais a gente vive, mais a gente está adepto às tecnologias. Elas sim facilitam a nossa vida. Mas quanto mais ela avança em direção ao futuro, logo atrás dela vem os impactos. E à medida que eles avançam, essas tecnologias também vão ser geradas e vão ser desenvolvidas para diminuir os impactos. Então, elas avançam, os impactos também. Mas novas tecnologias vão surgindo para que esses impactos sejam minimizados, para não termos, né, um risco, um efeito tão catastrófico.
mas a gente tem visto cada vez mais que os impactos gerados pelo desenvolvimento dessas novas tecnologias estão cada dia mais presentes no nosso dia a dia. Então, nós temos muitas inundações, terremotos, maremotos, tornados. Isso são efeitos e consequências, muitas, das nossas ações, do desenvolvimento dessas tecnologias que fazem, por exemplo, com que o efeito estufa fique cada vez maior. Então, esses impactos, eles estão sempre andando com a tecnologia e nós precisamos desenvolver tecnologias para diminuir esses impactos. Por mais que, à medida que a gente avance, eles sejam gerados, a gente ainda precisa produzir novas tecnologias para, então, minimizar esses impactos. Sempre aí na corrida para o futuro, o desenvolvimento. E como que a gente avalia, né? Como que eu sei se está ou não impactado? Como que eu observo na natureza e vejo, olha, tal região foi impactada devido ao avanço das tecnologias? Quais são os fatores que eu preciso observar para notar essa diferença dos impactos na natureza? Então, para avaliar as características de um meio ambiente e também o quanto ele foi alterado, seja por ações do homem, seja, né, por fenômenos naturais, nós utilizamos os indicadores ambientais. Esses indicadores, nos permitem avaliar o meio, avaliar o ecossistema e ver quais são os impactos que foram causados pelas ações humanas ou os fatores naturais. Então, os indicadores ambientais, eles nos fornecem informações essas sobre os impactos, né, sobre esse ecossistema e também, com base nesses indicadores, nós vamos desenvolver diferentes ações para minimizar o efeito que são causados pelo avanço da tecnologia. E quais são esses fatores, né? Quais são os indicadores ambientais que nos fornecem informações para a avaliação do meio ambiente, do ecossistema num todo? Eu posso, por exemplo, analisar a qualidade do solo, da água. Então, quando eu coleto, né, a água e o solo de determinadas regiões, eu consigo avaliar qual é o impacto, porque nós temos um padrão na natureza, né? Se eu vou encontrar indicadores, se eu vou encontrar elementos que não pertencem àquela flora, àquela fauna, né? Aos minerais, ao solo, por exemplo, se eu encontro elementos ali que não pertencem àquela região, eu estou avaliando, então, a qualidade dele. O esgoto, quando é lançado, por exemplo, nos rios, nos córregos, né, permitindo com que vários dejetos sejam lançados nos fluxos da água, matando muitas vezes a fauna, que a fauna, gente, são os animais que pertencem àquele ecossistema. A flora são os vegetais, eu não sei se eu falei disso para vocês. Então, a qualidade do solo e da água permite a gente avaliar e ver, olha, essa água aqui não está límpida, ela está turva, ela está com elementos, com excesso de minerais que não fazem parte, né, do normal. Dentro do padrão de normalidade, essa água não está se encaixando dentro desses padrões. Ou então o solo, por exemplo. Outro fator, né, que a gente pode analisar é o desmatamento. Então, as áreas de desmatamento, quanto mais elas avançam, menores vão ficando as áreas de desenvolvimento de vários animais, você diminui a flora, mas consequentemente você diminui também a fauna, que são os animais que vivem ali. Por consequência disso, afeta o ciclo hídrico da água, né? Então a água não vai ter mais o ciclo naquela região que deveria ter. Então as chuvas muitas vezes vêm muito mais forte em determinadas regiões ou nem vêm, né? O desmatamento também
vai diminuir a frequência das chuvas em determinados locais. Outro fator, né, que a gente pode analisar é o aumento da concentração do gás carbônico na atmosfera. Então, o gás carbônico, gente, ele é filtrado lá através do processo de fotossíntese, na qual as plantas utilizam o gás carbônico para obter a energia para elas sobreviverem. Então, elas pegam o gás carbônico, convertem isso em energia para elas e, como consequência, ela libera o oxigênio, que é esse ar que o oxigênio que a gente precisa para sobreviver. Então, o aumento do gás carbônico, e se eu tenho um desmatamento da região, eu tenho, por consequência, um aumento na concentração do gás carbônico naquela região. Por quê? Eu não tenho mais árvore, eu não tenho mais vegetais ali que vão realizar a fotossíntese. Então, eu vou ter um aumento da concentração do gás carbônico. Além disso, além desses fatores de desmatamento, outros que favorecem o aumento da concentração do gás carbônico, por exemplo, são a emissão dos gases por meio dos carros, né, dos veículos, que à medida que vão sendo conduzidos, vão andando por aí, vão liberando então gás carbônico e outros gases na atmosfera. Então, quanto mais carros circulando, quanto mais esses veículos lançam esse tipo de gás no meio, maior vai ser o impacto causado por ele. E aí eu tenho, além disso, do aumento da concentração dos gases, eu tenho o efeito estufa que prende esses gases aqui na nossa atmosfera, não permitindo que eles sejam dissipados e passados para outros meios. Outro fator que eu posso analisar e verificar, né, que o ambiente está sendo impactado é o derretimento das calotas polares. A gente observa isso bem quando, por exemplo, nós temos o aumento da temperatura. Às vezes você pensa assim, professora, vai aumentar 1 grau só. Gente, não é assim. 1 grau é suficiente para exterminar determinadas espécies que não conseguem viver sobre aquela temperatura. Vocês pensam em 1 grau somente em uma região, mas 1 grau em todas as regiões do planeta pode causar o derretimento de várias calotas polares. Então, isso é um indicador, né, que ao longo é 1 grau daqui 20 anos, daí mais 20, mais 1 grau, e a gente vai só aumentando a temperatura da Terra. E isso tem consequência, isso gera impactos. Cada vez que nós temos nossas ações geram um impacto. Esse avanço tecnológico vai gerar, então, impactos na Terra, no planeta Terra. E se a gente não conter isso, não desenvolver tecnologias mais rentáveis, tecnologias que nos favorecem também, que causam menos impactos, nós vamos cada vez mais evoluir para quadros piores, né? Não só do derretimento, mas de vários impactos que vão ser causados. O derretimento dessas calotas podem também fazer com que o mar suba. Várias cidades podem desaparecer. Nós podemos não pensar, quando você mora principalmente em regiões mais altas, na subida do nível do mar ali em 1 metro, 2 metros, mas muitas cidades podem desaparecer por causa da subida, da elevação do nível do mar. Isso em várias regiões do planeta Terra, ok? Bom, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe essa imagem aqui para vocês que mostram o avanço da tecnologia, o avanço da urbanização em uma região que antes era cheio de Mata Atlântica. Então, tá aqui, ó, a cidade do Rio de Janeiro, em 1975, a gente tem uma região verde, isso aqui é só um pedacinho da cidade, tá, pessoal? Nós temos uma região verde muito maior. Quando eu paro para olhar no ano de 2014, olha como que o avanço da urbanização diminuiu essas áreas verdes. Então, todos esses impactos vieram devido, né, à queima de vários combustíveis com o avanço tecnológico. Ou seja, nós temos que ter consciência para que a gente possa utilizar
futuramente. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e se ficou alguma dúvida, mande pra gente, tanto no WhatsApp ou ligue para nós, que nós estaremos aqui para esclarecer a dúvida de vocês. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula e até breve. Tchau, tchau!